Bom, pessoal, então a gente vai começar a falar da glicólise. Nesse primeiro vídeo eu vou falar para vocês da fase preparatória da glicólise, tá? Só lembrando, já estava lá no texto do Suey, mas ela acontece no citoplasma das células, é formada por 10 reações divididas em duas fases. Primeira fase, que é essa fase preparatória que a gente vai ver, vão ser 5 reações ou etapas, tá? Então, o que vai acontecer? Primeira coisa importante que tem que acontecer para que a glicólise ocorra é que a glicose entre na célula. Tá? Então a gente vai ter lá a glicose fora da célula, ela vai entrar por algum GLUT, daí vai depender da célula qual GLUT que ela vai fazer a entrada, mas ela sempre entra pelo GLUT. E isso vai ser um aspecto importante, daqui a pouco eu falo com vocês, porque a gente vai ter que lembrar que o GLUT faz transporte passivo de glicose, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos. Tá? Enfim, glicose entrou na célula. Tá? Assim que a glicose entra na célula, a glicólise já vai começar. Como assim? Glicose entrou na célula. Ela entra na célula, é praticamente imediato, ela vai ser convertida em uma glicose 6-fosfato. Tá? Isso daqui é uma reação. Tá? Ó, glicose vai virar uma glicose 6-fosfato. Essa daqui é a primeira reação da glicólise. Tá? É a reação número 1 da glicólise. Tá? As reações da glicólise, enfim, a gente vai chamar, elas têm um nome, mas o nome é o algarismo romano que se identifica com o número. Então a reação número 1 é o número 1 em algarismo romano, a número 2 é o número 2 em algarismo romano, a número 9 é o número 9 em algarismo romano. Tá? Então essa daqui é a primeira reação da glicólise, isso daqui vai acontecer em todas as células. Glicose entrou na célula, ela vai ser convertida em glicose 6-fosfato. Agora vamos lá. O que é uma glicose 6-fosfato? Tá? Glicose 6-fosfato é uma glicose, então, enfim, é uma glicose, só que ela tem um fosfato no carbono número 6. Tá? Então a diferença entre glicose e glicose 6-fosfato é um fosfato. Tá? Então a glicose 6-fosfato é uma glicose com fosfato no carbono 6. Beleza. Outra pergunta. Elas são a mesma molécula? Não, elas não são a mesma molécula. Glicose é glicose, glicose 6-fosfato é glicose 6-fosfato. É tipo um cara que chama João e outro que chama João Paulo. Tá? Eles têm o João em comum, mas são pessoas diferentes. Tá? Então, ó, glicose é uma molécula, glicose 6-fosfato é outra molécula. Tá? Mas enfim, você tem a glicose 6-fosfato. Beleza. Esse fosfato que foi adicionado aqui à glicose, ele veio da onde? Tá? Para essa reação acontecer, o que vai ter que ocorrer aqui? Enfim, essa reação é uma reação que gasta energia, ou seja, eu preciso da energia para ela. Da onde vai vir essa energia no caso da reação número 1 da glicólise? Vai vir de um ATP. Então, a gente vai pegar um ATP, certo? Adenosina trifosfato, ou seja, uma adenosina com 3 fosfatos. Vai acontecer a hidrólise desse ATP, tá? Então fez a hidrólise do ATP. Quando a gente fala hidrólise do ATP, eu estou quebrando aquela ligação química que eu falei na aula passada para vocês, que tem bastante energia lá, que quando a gente quebra a gente libera energia. Tá? Então eu quebrei aquela ligação, vai liberar energia e vai sobrar aqui um ADP, adenosina difosfato. Tá? Então, a partir desse momento em diante, sempre quando a gente falar de uso de ATP, ou quebrar o ATP, ou utilizar o ATP, significa que eu estou pegando um ATP, quebrando ele lá naquela ligação, que a gente tem bastante energia, e gerando um ADP. Então, tinha um trifosfato e gerou difosfato. Vão ter reações que vão utilizar energia, que a gente vai colocar aqui ADP mais P. O fosfato fica solto, enfim, eu só quebrei esse ATP para gerar energia. Nesse caso, não. Como assim nesse caso não? Ó, para acontecer essa reação eu precisava de energia, mas eu precisava do fosfato também. Tá? Então, ó, adenosina trifosfato, ou seja, era uma adenosina com 3 fosfatos, virou uma adenosina de fosfato, uma adenosina com 2 fosfatos. Onde que foi parar aquele terceiro fosfato? Aqui. Tá? Então aqui é uma reação de transferência, você vai tirar um fosfato do ATP, passar para a glicose, o ATP vai virar ADP, adenosina difosfato, e a glicose vai virar glicose 6-fosfato. Tá? Essa reação, então, tem gasto de energia, porque a gente gasta
ATP, tá? E ela vai ser uma reação importantíssima para a glicólise. Tá? Quando eu falo reação importante, significa que a gente vai ter que saber sobre ela, vai ter que saber o que ela faz, quais são as enzimas que promovem essa reação, tá? E o porquê que ela é importante. Vamos lá. As enzimas que promovem essa reação. Eu vou escrever aqui embaixo, ou seja, a enzima que vai pegar a glicose e converter em glicose 6-fosfato, utilizando aqui um ATP. A gente pode ter a hexoquinase, tá? Na maioria dos tecidos, vou escrever aqui tecidos, vocês já vão entender. E a gente também tem a glicoquinase. A glicoquinase, ela é específica do fígado, tá? Se vocês lembrarem lá na aula passada, eu falei que o fígado é super importante para metabólico, ele é meio fresco, ele tem algumas coisas que só acontecem nele. Tá? Então, reação número 1 da glicólise, tá? Aqui a gente vai ter gasto de ATP, e eu vou converter uma glicose a glicose 6-fosfato. Tá? Para fazer isso, eu vou gastar o ATP, a gente já falou, mas eu vou tirar o fosfato do ATP, passar para a glicólise, e ela vai ser catalisada, ou seja, a enzima que faz essa reação é a hexoquinase, na maioria dos tecidos, ou a glicoquinase no fígado. Tá? E deixa eu falar uma coisa aqui, eu vou só, é um adendo, não tem muito problema com a glicólise, mas é para vocês começarem a entender um pouco a bioquímica. Tá? Na bioquímica, geralmente, o nome das coisas dizem o que elas são ou o que elas fazem. Tá? E essa reação é um belo exemplo. Por quê? Ó, glicose, tá? Enfim, a gente sabe. O que é uma glicose 6-fosfato? Está escrito aqui, ó, uma glicose com fosfato no carbono 6. Tá? Daí a gente vê a enzima, ó. Mais fácil explicar pela glicoquinase. Glicoquinase. Quinase, na bioquímica, é alguma enzima que vai mexer com fosfato, geralmente adicionar fosfato. Então o que é uma glicoquinase? Ela vai adicionar fosfato, ó, quinase é uma enzima que adiciona fosfato, geralmente, na glicose. Ó. Era glicose, virou glicose 6-fosfato. Tá? Hexoquinase é uma enzima que adiciona fosfato, né, quinase, em hexoses. Se vocês lembrarem de bioquímica básica, né, da base da glicose é uma hexose, formada por 6 carbonos. Tá? Então, geralmente na bioquímica, o nome das coisas dizem o que elas são ou o que elas fazem. Tá? É só um exemplo aqui. Beleza, eu falei que essa reação é importantíssima. Tá? É uma das reações mais importantes que a gente tem. Tá? Por que ela é importante? Vou escrever aqui em cima em laranja a importância dela. Tá? Ela é importante por 2 motivos. Ela faz o que a gente chama de aprisionamento da glicose. Tá? Já explico o que é isso. Ela também serve para manter o gradiente de glicose, tá? E ela também vai ser o controle da velocidade de entrada de glicose na célula. Tá? Vamos lá, vamos entender aí qual a importância aqui. Lembrando que isso daqui, né, a gente está representando aqui a importância da reação número 1 da glicose. Vamos lá. O que acontece? A gente tem que falar um pouco de GLUT agora, que vai ser super importante. O GLUT, falei para vocês, ele faz o transporte passivo da glicose. O que é isso? Vai sempre transportar do mais concentrado para o menos concentrado. Tá? Vamos numa situação hipotética aqui. Tá? Se essa reação não acontecesse, o que poderia acontecer quimicamente? Ó, o GLUT ele faz o transporte do mais concentrado para o menos. Você comeu, você se alimentou, você vai ter mais glicose lá na sua circulação fora da célula. Essa glicose vai acabar entrando, tá? Se essa reação não acontecer, pode chegar um momento que eu tenha mais glicose dentro da célula do que fora. Se eu tiver mais glicose dentro da célula do que fora, o transporte passivo vai ser para a glicose sair, tá? Então, ó, se eu deixasse a glicose como glicose dentro da célula, ela poderia sair da célula, tá? Porque o GLUT faz transporte passivo. Ele vai transportar a glicose do meio mais concentrado para o meio menos. Transporte passivo. Tá?
Então essa reação a gente fala que aprisiona a glicose. Por que aprisiona a glicose? Ela pega a glicose e transforma em glicose 6-fosfato. Tá? A gente já falou, não são moléculas iguais. O que eu quero dizer com isso? O glúten consegue carregar a glicose 6-fosfato? Não consegue. Tá? Então a glicose 6-fosfato daqui, ela está aprisionada. Aquela glicose que entrou na célula vai ficar aprisionada sob a forma de glicose 6-fosfato e aqui só vai para frente. Tá? A gente vai falar da glicólise hoje, mas essa glicose 6-fosfato pode ter outro caminho que a gente vai ver mais adiante. Tá? Mas enfim, essa reação ela serve para aprisionar a glicose. Aprisionando a glicose, ela vai servir para manter o gradiente de glicose. O que é isso, manter o gradiente de glicose? Ela vai servir para sempre deixar a glicose mais concentrada do lado de fora do que na célula. A concentração de glicose na célula sempre vai ser relativamente baixa. Por quê? Glicose entrou, não importa o que está acontecendo, ela vai ser convertida em glicose 6-fosfato. Então a concentração de glicose dentro da célula é sempre baixa para a gente manter o gradiente, ou seja, para a gente sempre manter o meio favorável à entrada de glicose na célula. Tá? E ela vai fazer o controle da velocidade de entrada de glicose. A gente já vai ver daqui a pouco, vai ter um vídeo mais para frente que eu vou falar do controle da glicólise. E essa reação aqui vai ter uma importância aí, porque ela vai controlar se a glicose está entrando rápido ou lentamente dentro da célula. Tá? E se a glicose entrar rapidamente dentro da célula, provavelmente a glicólise vai acontecer de maneira mais rápida e vice-versa. Se ela entra mais lentamente, provavelmente vai acontecer de maneira mais lenta. Tá? Mas isso a gente vai falar sobre o controle, já saiba essa reação tem aqui uma relação com o controle da via. Tá? Então essa é a reação número 1 da glicólise. Reação número 2, a gente vai pegar a glicose 6-fosfato e transformar em frutose 6-fosfato. Tá? Essa reação ela não é tão importante, tá? Do ponto de vista aí metabólico, se a gente pensar assim. Ela vai acontecer. Tá? E essa reação aqui ela é relativamente simples, se a gente pensar quimicamente. Por que simples? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma glicose com fosfato no carbono 6 e transformando em uma frutose com fosfato no carbono 6. Estou pegando uma glicose, tá? De uma certa maneira, e transformando em uma frutose. Se vocês lembrarem, glicose e frutose são isômeros. Tá? Ou seja, elas não têm diferença na constituição. Elas têm uma estrutura diferente, mas a constituição é a mesma. Ou seja, essa reação aqui não adiciona nem retira nada à molécula. Ela simplesmente muda a estrutura. Tá? E ela vai acontecer, é uma reação tranquila, é uma reação que sempre acontece sem nenhum problema. Não é tão importante para a gente. Tá? Bom, daí a gente vem para a próxima reação. A próxima reação é importantíssima. Tá? Que vai pegar uma frutose 6-fosfato e transformar em uma frutose 1,6 bifosfato. Tá? Essa daqui é a reação 3. Essa vai ser importante, a gente já fala por quê. Tá? Mas é a reação 3 da glicólise. O que está acontecendo aqui? Vamos lá, vamos por partes aqui. Eu estou pegando uma frutose 6-fosfato. O que é uma frutose 6-fosfato? É uma frutose com fosfato no carbono 6. E eu estou transformando essa frutose 6-fosfato em uma frutose 1,6 bifosfato. O que é uma frutose 1,6 bifosfato? É uma frutose com quantos fosfatos? 2. Ela é bi, 2 fosfatos. 1 no carbono 1 e 1 no carbono 6. Ou seja, daqui da frutose 6-fosfato para a frutose 1,6 bifosfato, eu tive a adição de um fosfato. Tá? Esse fosfato entrou no carbono 1 da frutose. Tá? É o mesmo raciocínio que a gente teve na primeira reação. Essa reação aqui vai ter gasto de energia, portanto ela vai utilizar ATP. Então tá aqui, ó, ATP. Esse ATP, quando a gente usa, a gente converte em ADP, né? A gente quer aquela energia na ligação do último fosfato, então adenosina trifosfato vira adenosina difosfato. Aí o fosfato que se perdeu foi para onde? Ó? Entrou na frutose 6-fosfato, que virou frutose 1,6 bifosfato. Tá? Bom, essa reação ela vai ser catalisada pela enzima chamada de fosfofrutoquinase 1, também chamada de PFK1, tá? É do inglês aqui. De novo,
Só dando exemplo, se a gente pensar em bioquímica aqui, como eu disse, as coisas falam o que elas são, o que elas fazem. Fosfofrutoquinase 1. Quinase adiciona fosfato aonde? Em uma frutose com fosfato, uma fosfofrutose. Que carbono? Carbono 1. Tá? Então a enzima fala o que ela faz, enfim, se você lê e conseguir interpretar, você, enfim, consegue entender sem ter decorado, senão você decora o nome, é isso, fosfofrutoquinase 1 na etapa ou reação 3 da glicólise. Por que essa reação é importante? Essa reação é importante, vou escrever aqui embaixo, porque ela é o principal controle da glicólise. Tá? Então, essa reação aqui é o principal controle da glicólise. O que eu quero dizer com isso? Se essa reação estiver acontecendo de maneira rápida, a glicólise como um todo vai acontecer de maneira rápida. Se essa reação estiver acontecendo de maneira lenta, a glicólise como um todo vai acontecer de maneira lenta. Tá? O principal controle, eu mexi na velocidade dessa reação, eu mexo na velocidade da glicólise. Só lembrando que no caso de glicólise, por ela ser uma via vital, a gente nunca vai ter ela não acontecendo. Tá? O que a gente pode variar é ela acontecer de maneira rápida ou lenta, e daí quando a gente falar de regulação, eu mostro o que deixa ela rápida ou o que deixa ela lenta. Tá? Mas a gente vai regular o controle da glicólise mexendo nessa reação. Tá? Enfim, na parte de regulação eu falo mais sobre isso. Bom, reação 3, reação 4. O que a reação 4 vai fazer? A reação 4, ela vai tentar quebrar a frutose 1,6 bifosfato ao meio. Então ela vai pegar aqui essa frutose 1,6 bifosfato e tentar quebrar ao meio. O que seria quebrar ao meio? Só para a gente definir. É dividir algo em duas partes iguais. Tá? Então a reação 4, ela vai pegar aqui essa frutose 1,6 bifosfato e tentar quebrar ao meio. Enfim, ela vai formar aqui um gliceraldeído (3-fosfato). Tá? E na outra reação vai formar uma dihidroxiacetona fosfato. Então, vamos lá. Reação 4. Ela não é importante, mas ela é importante para a gente entender o que vai acontecer mais para frente, tá? Do ponto de vista metabólico, vai ser legal vocês entenderem isso. Reação 4. Tenta quebrar a frutose 1,6 bifosfato no meio. O que seria quebrar no meio? Dividir essa molécula em duas moléculas iguais. Tá? Formou um gliceraldeído 3-fosfato e uma dihidroxiacetona fosfato. São moléculas iguais? Não. De novo, se elas fossem iguais, elas teriam o mesmo nome. Tá? Mas elas são quase iguais. Como assim quase iguais? São isômeros. Tá? Ou seja, elas têm a mesma constituição, só muda a estrutura delas. Tá? Então a reação 4, nosso organismo tenta quebrar a frutose 1,6 bifosfato ao meio. Ele consegue? Não. De uma vez não. Então a gente encaixa a reação 5 aqui. O que a reação 5 aqui faz? Ela completa o que a 4 não fez. A 4 queria quebrar ao meio, ou seja, queria formar duas moléculas iguais. Ela não conseguiu. A reação 5, ela formou dois isômeros, né? Moléculas que são parecidas aí. Tá? Reação 5 vai consertar isso. Como assim consertar isso? Reação 5 vai transformar a dihidroxiacetona fosfato formada em gliceraldeído 3-fosfato. Tá? E aqui na louça, isso daqui que está na louça, a gente tem a chamada fase preparatória da glicólise. Tá? O que é importante a gente reparar nessa fase preparatória? A glicólise, a gente vai ver que ela é uma via que forma energia, é uma via que vai gerar energia. Nessa primeira fase, nessas primeiras 5 reações, ela está gerando energia? Não, pelo contrário, ela está gastando. Se a gente for pegar aqui o saldo dessa fase, são menos 2 ATPs, ou seja, eu gastei 2 ATPs para fazer isso daqui. Tá? Enfim,
Mas isso vai ser importante, essa fase preparatória. Ela prepara a molécula da glicose, tá, para gerar o máximo de energia possível. Se vocês lembrarem lá do texto do Sway, tem a fase preparatória, são essas 5 primeiras reações, tá? Próxima fase é a fase de pagamento, ou seja, eu vou pagar esse ATP que eu gastei na fase preparatória e ainda assim eu vou gerar energia que vai sobrar para mim, tá? Então no próximo vídeo a gente vai ver aí como é que é essa fase de pagamento. Tá? Já vou até adiantar, a fase preparatória é mais importante porque os principais controles da glicólise estão na fase preparatória, tá? Que vai ser a reação 3 principalmente, a gente vai ter um controle também na reação 1. Tá? Então, ó, são esses dois aqui, a reação 3 e a reação 1. Tá ridículo eu fazendo isso, então eu vou parar. Tá? Reação 3 e a reação 1 são os principais controles, então essa fase preparatória vai acabar sendo mais importante. Tá? A fase de pagamento, a importância dela vai ser na energia que vai ser gerada para a gente. Tá? Então no próximo vídeo a gente fala da fase de pagamento.